Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreve, ativa o sino, deixa o like para continuar recebendo aqui notícias diárias sobre o Flamengo. E nesse vídeo nós vamos reagir aqui ao pós-jogo do empate do Flamengo, né? Mais uma vez o Flamengo segue sem vencer fora de casa no Brasileirão e dessa vez foi no Castelão contra o Ceará, jogo que o Flamengo dominou durante grande parte. Só que mais uma vez com a falha, né, ali meio que grotesca do Hugo, o Flamengo cede o empate no finalzinho e sai do Castelão com empate. Isso com certeza gera muitas polêmicas a respeito agora, mais uma vez na verdade, com o técnico Paulo Souza. Então os comentaristas vão falar os pontos de vista, né, os detalhes do que aconteceu e o que realmente faltou para o Flamengo levar para casa essa vitória. Lembrando que esse corte é da ESPN Brasil, então deixamos aqui os créditos para eles e o canal oficial deles vai ficar na descrição do vídeo. Vamos ver. 2h15, tem muita coisa para conversar. O Flamengo perdeu uma oportunidade ali, o Hugo falhou. Palmeiras também, no finalzinho, fez o segundo. Vamos esperar. Estou curioso para ver o que os treinadores irão falar sobre o desempenho das suas equipes. A gente vai colocar na íntegra aqui também no nosso Sport Center. Já vou te dar boa noite, Djalminha, e já te convidar para falar um pouquinho desse jogo do Flamengo, porque começa muito bem, dá a sensação de que vai sair com os 3 pontos, e aí ali no final uma falta que faz as equipes saírem com um pontinho só. Foi falha do Hugo? Bom, primeiro, boa noite, Mário, boa noite, Zé, boa noite, Sormani, boa noite ao fã do esporte. Realmente ali, não é que seja uma falha, é uma bola defensável, né? Um cruzamento, que seria um cruzamento, ela foi na direção do gol, em cima dele, né? Ele poderia ter evitado o gol. O Flamengo começou bem, mas fez os 2 gols ali de bola parada, né? No segundo tempo foi sufocado, a equipe do Ceará pressionou e no final acabou saindo com esse resultado que é muito ruim para o Flamengo, na situação que está. E vamos ver também a situação do Paulo, que cada dia está pior, né? Sormani, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Mais um, então, daqui a pouco a gente faz a nossa piada aqui mineira na hora que a gente for falar do Atlético. Mas, Sormani, parece que o Flamengo ainda tem essa questão da intensidade, né? Porque, como o próprio Djalma falou, no segundo tempo ali, o clima cai, o Flamengo tira um pouquinho do pé do acelerador, é pressionado pelo Ceará, que consegue fazer esse gol ali no final, a festa da torcida, mais do que merecida, para essa sensação de quase uma vitória, né? É verdade, mas boa noite para você também, mais uma vez, Zé, Djalma, pro fã do esporte. O Flamengo você sabe que eu tava pensando no negócio, mas os jogadores se contundem tanto no Flamengo, e hoje a gente teve de novo o Rodrigo Caio, voltando, agora é o tornozelo, né? A impressão que dá é que os jogadores eles têm medo de jogar, não é possível. Tem medo de dividir, tem medo de correr, porque é uma sombra, entendeu? Que existe ali, pairando em cima dos jogadores do Flamengo. É inacreditável, inacreditável. Você tem razão, o Flamengo não estava mal no jogo, estava dominando, o Ceará estava ali perdendo o jogo, tentando o contra-ataque, coisas do tipo, e no finalzinho o Hugo falha, né? Uma pena para a torcida do Flamengo e foi uma alegria para a torcida do Ceará. O Castelão estava maravilhoso hoje. Mas dói, porque o Ceará era o último não, era o 17º colocado, ele permanece ainda na 17ª colocação, agora vai a 4 pontos, ele só tinha 3 pontos que ele tinha feito contra o Palmeiras na primeira rodada, depois ele perdeu 4 jogos na sequência, 3, e o Flamengo não podia desperdiçar essa oportunidade, desperdiçou. E a pressão vai continuar para cima do Paulo Souza, da diretoria, não tem jeito. Esse resultado... A impressão que eu tenho é que a qualquer momento o Paulo Souza pode ser demitido. Mas parece que sabe, ainda não deu liga, né? Assim. As ideias não funcionaram. Ele fez alguns testes no Carioca. E hoje ele jogou com 2 zagueiros, né? Ele traz pro Campeonato Brasileiro e não... Ele muda algumas coisas, ele abre mão de alguns testes que ele fez durante o Carioca, falar isso aqui não deu, mas começa o Brasileiro e a gente ainda não conseguiu ver muito do que ele gostaria, né, de futebol, né? Aquela história, começa jogando, né? Joga às vezes, quando tem a bola nos pés, 3 zagueiros, abre, sem a bola recua, linha de 4, aquelas coisas todas. Mas aquela pressão de roubar a bola. Aquela pressão, rouba e tal, aí chega no Brasileiro, linha de 4. Aquilo que ele fez no campeonato regional, que serviu como base, como experiência, que eu acho que ele deveria dar a sequência, ele não deu. Não está dando. E aí não tem jeito. Aí você vai querer trocar a roda do pneu com o carro andando, fica difícil. O Campeonato Brasileiro não é um campeonato fácil.
Não existe mais aquela coisa, não, o Flamengo é um super time, vai jogar contra o Ceará, o Flamengo vai sobrar. Não é assim. Se você não tiver as peças arrumadas, os movimentos, pelo menos uma base para você ter uma estrutura para tentar suportar durante 90 minutos, porque é impossível você ter 90 minutos o comando da partida. Você tem as suas alternâncias. Nessas alternâncias, você tem que ter um mínimo de organização. E o Flamengo tem essa dificuldade. O Flamengo permanece com a bola nos pés, primeiro contra-ataque do Ceará, gol. Aliás, o Arão faz 2 gols, né, do Flamengo. O Arrascaeta muito bem, né? De cabeça, ambos, né? E falha grotescamente no gol, do primeiro gol do Ceará. Ele fica ali meio que preocupado se o cabelo estava ondulado, se estava caindo. Ele estava mais preocupado com o Flamengo, com o cabelo, do que com o Espírito Mendonça, entendeu? E ele se aproveita e faz o gol. A gente já mostrou a jogada é essa daí, vocês estão vendo aí agora. Ele ele dorme na jogada. Mas a linha do Flamengo alta, parece que todo mundo cochila ali. A gente até vê na imagem da transmissão, o Hugo, ele tava meio que olhando ali pro lado, de repente quando ele olha a bola já chegou. E ele também tá mal posicionado. Você tem razão, perfeito, sua observação é perfeita. Ele também estava mal posicionado. Eles estavam, parece que desligados, né? A linha desligou, a bola veio por cima e o Flamengo sofre o gol. Isso já vem sendo uma constante no Flamengo, né? A parte defensiva, pela qualidade dos jogadores de frente, o time várias vezes flui, as jogadas acontecem, mas quando perde a bola, não é o primeiro jogo, é uma dificuldade para recompor rápido essa equipe, e o Flamengo sofre muito com contra-ataques, e esse contra-ataque foi assim, uma coisa bizarra, porque o Mendonça está sozinho, não tinha ninguém pelo lado direito, desde o meio de campo arrancou por falta de desatenção realmente da equipe. E o Ceará estava esperando isso, né? O Ceará jogou por isso. O Ceará estava esperando. Não, tudo bem, vem, me ataca, fica aqui e tal. Mendonça, fica ali, fecha ali. Eu vou fechar o olho, vou dar um chutão, você vai na bola. É isso. Foi exatamente o que aconteceu. Parece que o sistema defensivo acontece muito isso, né, Djalma? Porque o Flamengo, lá na frente, o Arrascaeta sabe o que ele faz com a bola. O Gabriel sabe o que ele faz com a bola. O Bruno sabe o que ele faz com a bola, o Bruno Henrique. Mas defensivamente o Flamengo parece que ainda não conseguiu. Hoje você sabe que você consegue fazer um gol no Flamengo. Antes era muito difícil, porque antes você não tinha bola. Era impossível jogar contra o Flamengo. E essa, tudo bem, que ele sabe o que fazer com a bola, mas essa pressão também começa lá da frente, né? Não pode não pressionar e estoura tudo nos meios de campos defensivos e na defesa. Eu acho que essa pressão, não falando de época de Jesus, não, até depois do Jesus, o Flamengo conseguia pressionar um pouco mais na frente e isso facilita para um time que sabe jogar, ter a bola o tempo inteiro, a chance de levar gol diminui. Agora, esse time não gosta, essa rapaziada toda ali da frente, ninguém gosta de marcar realmente. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Então, isso também, essa recomposição, não precisa de você pressionar, mas recompor mais rápido. Aí não tem essa recomposição, acontece os contra-ataques e o Flamengo, eu acho que passou um jogo agora sem levar gol contra o Altos, e um jogo que o Altos teve 3, 4 oportunidades claras, ou seja, é muito difícil passar um jogo em branco. A gente tem uma tela sobre os números do Flamengo nesse jogo que traz muito disso que vocês estão falando, do desempenho do rubro-negro, porque realmente foram um dos piores números do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Coloca pra gente aí, olha. Contra o Ceará, em comparação com outros jogos do próprio Flamengo no Brasileirão. Gols sofridos, foi o pior, que sofreu mais gols. Ações na área rival, foi o segundo que ele teve mais, sofreu com mais ações na área rival. Grandes chances, só 2, foi o pior desempenho. Chutes a favor, 11, pior. Chutes contra, pior. Faltas cometidas, pior. Cartões amarelos, olha só, o pior desempenho também. Quando você compara, então, com o jogo do Flamengo. É preocupante, Sormani? Quando a gente faz uma avaliação assim? O que mais preocupa, Mari, não são os números, assim, isolados. Você vai olhar para esse jogo, tá? Esse jogo os números mostram, né, que não foi bom. Mas o que preocupa todo é que o Flamengo não consegue encontrar resposta para os problemas dele na temporada, não é nesse jogo. Na temporada, ele já perde o campeonato do Rio de Janeiro para o Fluminense, tá? Ele não está bem no Campeonato Brasileiro, ele é o 15º, se eu não estou enganado, depois desse empate em 2-2. Menos aqui, 14º. 14º? Depois desse empate com o Ceará em 2-2. E pior do que tudo, o time não joga bem. Não joga bem, não convence. E a gente estava até durante a semana, acho que foi ontem, né, Zé? No F90, Mari, Djalma, discutindo, na Copa do Brasil, quem que é bom evitar?
Aí eu propus uma brincadeira lá. E se você... Quais são os grandes times do futebol brasileiro hoje? Palmeiras, Atlético, Flamengo e Corinthians. Certo? Desses 4, não tem jeito. Um você vai ter que enfrentar. Quem que você gostaria de enfrentar se você fosse um dos times da Copa do Brasil? Eu escolheria o Flamengo. Você entendeu? Porque o Flamengo hoje, ele não passa aquele temor que ele passava antigamente para o adversário. Você entendeu? O Zé falou bem, o Djalma aí, eu concordo com eles, né? O Flamengo tem 3 jogadores que não marcam. Não marcam. Bruno Henrique, o Gabriel e o Arrascaeta. Para você ter esses jogadores no time, você tem que encontrar um sistema, você tem que jogar o tempo todo abafando o adversário. Porque se ele pegar a bola, ele sempre vai ter vantagem numérica atacando você. Se você baixar suas linhas. Porque ele avança as dele, você fica lá atrás e 3 jogadores seus são ociosos do ponto de vista defensivo. Então, você tem que... Aquilo que... Acho que foi você mesmo que falou, Mari. Na época... Não, foi o Djalma. Na época do Jesus, a pressão era tanta... Os caras não ficam com a bola. Eles não ficavam com a bola. Então, você podia ter cara que não marcava. A bola era sua o tempo inteiro. Não tinha problema. Agora, como o Flamengo hoje é um time mais envelhecido em relação àquele do Jorge Jesus e joga de maneira diferente, ele cede espaços ao adversário. E o adversário normalmente aproveita. E vai lá e machuca o Flamengo. Mas quando você pensa assim, porque isso já funcionou uma vez, um estilo de marcação, a gente já viu o Flamengo mordendo muito mais, e hoje a gente não vê esse Flamengo com toda essa intensidade. É o quê? É cansaço? É motivação? É o treinador que não consegue fazer os jogadores comprarem essa ideia de morder e de marcar em cima? É o esquema tático que não encaixou? Onde que está essa questão? De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Primeiro porque você não tem uma sequência, né, de começo, meio e fim de jogo, né? Nós estamos falando de um sistema de jogo no regional que você ataca com 3 zagueiros, sobe os dois alas, teoricamente fecham, né? O Arrascaeta e o Everton fechava, o Gabigol jogava ali no meio, então você tinha um tipo de movimentação. Agora você já tem uma linha de 4, já tem 2 jogadores no meio campo um pouco mais fortes, aí os movimentos são diferentes, ou seja, já tem uma certa dúvida na cabeça dos jogadores. Será que eu vou? Será que eu fico? Como que eu faço? Porque até 2 semanas atrás eu estava fazendo um tipo de movimentação. Isso já gera um pouco de dúvida. Segundo, há o desgaste natural de um calendário que é pesado. Né? Aí, o seu Sormani falou, mas todos nós sabemos, a idade chega. Por mais que você tenha um bom, né, condicionamento físico, você tem 32, 30, 31, você correr contra um moleque de 18, 19 não é a mesma coisa. Você vai ter que usar da sua experiência para poder cortar, né, ter os atalhos do campo para você tentar minimizar essa distância física. E depois a questão, que eu acho que os jogadores não estão conseguindo se entender em campo. Nitidamente você pega a bola, joga para o Arrascaeta, o Arrascaeta tenta fazer alguma coisa, o Everton Ribeiro com a mesma movimentação do lado direito fecha por dentro, aí você fui volante, o Djalma... Mas não se entende em campo. Então fala, galera, beleza, esse foi o vídeo, e aí, o que é que vocês acharam? Vocês concordam com as palavras dos comentaristas? Realmente o Flamengo vive um momento muito complicado, um momento onde não se sabe o que é vencer, né? Há 4 partidas no Brasileirão, e isso com certeza pressiona mais o Paulo Souza, né? Muitas pessoas não acreditam no trabalho do Paulo Souza, ele até agora não conseguiu encaixar o Flamengo, e mais um jogo que infelizmente o Flamengo não contou com a sorte também, né? Visto que tomou gol no finalzinho, mas são ambos fatores, são vários fatores que levam, né, o Flamengo a ter jogos como esses, né, a ter sequências como essas, e que no final a gente sabe que vai para cima do técnico, né, e dos jogadores e também da diretoria. Mas diz aí, o que é que vocês acham? Vocês apoiam ainda o Paulo Souza no comando do Flamengo? Ou será que vocês preferem que o Flamengo demita o Paulo Souza, né, se desfaça do Paulo Souza, que não vai ser fácil, né, a não ser que ele peça demissão, e arrume um outro técnico para começar um outro trabalho diferente no Flamengo? Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acham.